Eu vinha para cá pensando no que eu iria pregar. Aí, lá pelas tantas, eu desisti de pregar em alguma coisa. Eu falei, que coisa mais condicionantemente trágica. Essa história de você ir para um lugar e pregar sobre alguma coisa, num texto da Escritura, isso é completamente aprisionante. Quando acontece espontaneamente, amém. Quando não acontece, meu Deus, eu vou pregar o quê? Eu vou pregar o que eu prego, o que eu vivo, o que me possui, o que lateja em mim, o que me domina, o que me provoca, o que me faz ficar em pé, não ter medo de nada, nem de ninguém, nem de circunstância alguma, nem de vida, nem de morte, nem de doença súbita, nem doença lenta, nem doença suave, nem doença doída, dolorida, medo de nada, medo nenhum de nenhum homem, de nenhum demônio, de nenhum principado, de nenhuma potestade, de nenhum poder, de nenhuma descoberta científica, de nenhuma novidade, de nenhuma construção da inteligência humana, medo de nada. Isso que eu vim dizer a vocês. O Evangelho é isso. Tira o medo de tudo. Como é que eu conseguiria temer? Só que se tudo que eu digo e prego eu não cresce, mas se eu creio no que eu digo, prego e busco viver, então eu sou inatemorizável. Não existe qualquer poder ou força de nenhuma natureza que me venha produzir temor. Meu temor pertence a um só. E Ele me ama. E ressuscitou de entre os mortos e disse, não tenha medo de nada. Eu temerei o quê? Quem? Que circunstâncias? Cuidando de pessoas e vivendo no planeta com os olhos dedicados ao Evangelho, desde os 18 anos de idade, o que eu mais vejo aumentar na terra é o pânico, o medo, a aflição, a insegurança, o desespero, a inquietação de praticamente todo mundo. Mesmo aquele que tem tudo não está seguro. Mesmo aquele que diz que realizou todos os seus sonhos suspeita que algo o vai acometer. E mesmo quando não tem essa suspeita, a maioria vive na contagem regressiva do morrer. Vai chegar a minha hora. Eu, por exemplo, olho para frente e teria que tirar todo dia, tirar pesarosamente um dia. Todo ano. Festa de aniversário, quando você chega na minha idade, é contagem regressiva. Você tinha que celebrar aquilo desesperadamente. O melhor seria nem comemorar, que era para não lembrar. Meu Deus, deve ter mais uns 15 pela frente. Se tiver uma durabilidadezinha, quem sabe uns 20, mas nem tanto. Aí você teria que invocar a média familiar. Se eu for invocar a média familiar, eu tenho mais 5. Mas eu creio que eu não morro. Eu vou desaparecer daqui, mas nem tanto, porque eu tenho tanta coisa gravada que eu ainda vou ficar muitos anos atormentando o diabo no planeta.
Eu vou viver eternamente. Isso é uma coisa maravilhosa. Olha aqui para mim. Eu vou viver eternamente. Vai passar o sol, vai passar a lua, vão desaparecer as galáxias, e eu continuarei dizendo eu em Deus. Isso é poder. Isso é boa nova. Isso é evangelho. Essa é a grande boa nova. Tem um pessoal querendo substituir a boa nova por reuniões caça-níqueis. Há também um monte de gente que acha que se melhorar o ganho mensal, uma vez, duas vezes, Deus está com ele. Mas tem medo da eternidade. Vivem tanto mais quanto se protejam da existência, mais angustiados, mais neuróticos, mais paranoicos, mais fragilizados, ficam mais debilitados, mais sujeitos a todas as infecções psíquicas e espirituais dessa era, desse tempo e dessa hora. O Evangelho, no entanto, carrega essa boa nova que diz que eu sou habitado por Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha certeza de glória. O que me remete, no entanto, para milhares de textos da Escritura, dentre eles, alguns aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: temos, porém, este tesouro. Isso é um tesouro poderoso. Você carregar essa certeza, acordar todo dia, você pode até dizer: ai meu Deus, eu estou com um negócio aqui hoje. Ai. Não é, Margarete? Eu estou com um negócio aqui, deixa eu dar um jeito aqui nesse negócio. Mas é só um trunco, porque eu estou indo. Eu não tenho essa história, eu não tenho nenhum problema andando para a eternidade. O meu corpo, que é de um mamífero humano, mortal, onífero nos apetites, decadente, fisicamente falando, em estado de deterioração até ao final. Essa é a carcaça, esse é o invólucro, o espaço temporal. Eu, porém, não sou o que em mim se corrompe, o que em mim se deteriora. Como disse Paulo, esse homem exterior, quando eu passo por aqui, tem até que levantar um pouco a mão. Isso é um sinal de corrupção protuberante. Esse homem exterior mostra sua decadência todo dia. Mas o homem interior, eu me renovo para a vida eterna. A cada dia eu estou melhor, eu vou morrer maravilhoso. E vou entrar na eternidade glorificado. Isso é um tesouro que Paulo diz habita este vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não minha. E no curso de todos esses anos, eu aprendi exatamente o que eu vou ler aqui. Para mim não é texto de Paulo, se tornou narrativa dele, que eu conheço. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados.
abatidos, porém nunca destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal, mas vibrando, emanando, fluindo a vida de Deus, que eu sei que emana. Sei demais, sei bastante, sei há muito tempo para não saber que isso emana, vaza. Sem palavras, toca em outros. Muitas vezes vivendo de modo perplexo, mas nunca desanimado, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém nunca destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Faz parte do processo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, para que em tantos que nos veem e ouvem opere a vida. No entanto, nós andamos num só espírito. É aquele que diz: eu criei. Por isso é que falei. Eu creio. Por isso é que te falo. Sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará em glória. Porque todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças de muitos que veem a graça de Deus na nossa vida, e assim se animem e se encham dessa gratidão para a glória de Deus o Pai. Por isso, por essa razão, sabendo que a nossa vida, não importando em que circunstâncias, produz ânimo, coragem, põe pessoas em pé, levanta mortos nas suas agonias, que quando veem a resiliência, a intrepidez, a perseverança, a constância, o desassombro do Evangelho plantado em você, para que quando eles vejam isso, o coração deles exploda na perspectiva da mesma esperança. Por essa razão, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E cada dor que chega, cada perplexidade, cada tribulação, cada perseguição, cada tentativa de abatimento, seja o que quer que seja, é enfrentada por esse indivíduo que diz: eu criei. Por isso é que eu falei, todas as coisas existem por amor de mim. Eu sinto que eu estou morrendo, no entanto, eis que eu estou vivendo. E não desanimo por nada, nem por coisa alguma, pelo contrário. Eu sei que a nossa e a minha leve e momentânea tribulação, seja ela qual tenha sido, se a tribulação da minha vida for a que eu já enfrentei, foi moleza em nome de Jesus, não por causa da força da carne, mas por causa da ousadia no espírito da ressurreição, porque a mente nunca não esteve cativa da certeza que eu vou viver para sempre em Cristo Jesus. Por isso a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, peso de glória, peso de glória, peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem
todas passam, mas as que se não veem são eternas. E aí Paulo diz: nós, neste corpo, gememos. O corpo geme, é frágil, é carne, mas o corpo é meu, eu não sou o corpo que é meu, eu tenho a mente cativa da eternidade, eu gemo no meu corpo geme, porém em Cristo Jesus eu suporto e olho e sei que eu sou filho da indestrutibilidade, da incorruptibilidade. Isso se nós formos encontrados vestidos do Evangelho, dessa consciência, ao invés de despidos dessa consciência. Olha aqui para mim. Vai chegar uma hora no mundo em que só vai dar para ser de fato de Jesus se for assim como Paulo está dizendo. Vai ficar feio demais, minha gente. Vai ficar indescritível. Tudo que já houve de horrível vai ser sombra tênue do que nos aguarda ainda. O que vocês pensam que nos aguarda? A melhor perspectiva é que o que nos aguarde seja minimamente assombrosíssimo, mas muito certamente o que vem para as próximas gerações e ainda para a nossa será de extremo peso. E ou você se enche do Espírito de Cristo Jesus, se enche do Evangelho, se enche dessa boa nova, acorda todo dia cumprindo a vereda e a jornada no espaço-tempo, sabendo todavia que você está só atravessando um caminho de alternativas de provação de todos os lados e de todas as naturezas, com a garantia e a chancela de Jesus que disse: tereis aflições. Não há nada perplexante, nada novo, nada extraordinário, nada extravagante nas aflições. O extraordinário é que a gente tenha tão poucas. Mas quando a aflição vem, eu não tenho essa pergunta, por que ela vem? No mundo ela é, ela está, assim será, tereis. Ele não está dizendo que os incrédulos, os sem fé, os diferentes, os distantes, os que procuram, terão aflição. Esses têm, e alguns buscam-na. Ele está dizendo aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso não é um curso de coaching que te dá. Ajuda. É tão incipiente, mas tem gente que existe numa incipiência tão básica, que se você dá aquele negocinho, o cara diz: é mesmo, agora eu aprendi a viver. Eu olho, meu nenenzinho do papai, vem cá, meu amorzinho, senta na perninha esquerda para eu te dar uma chupetinha. Porque na hora que o coro canta, aí eu vejo os mestres correndo, desesperados. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou morrer. Eu digo: deve ter um curso aí sobre como morrer com mais tranquilidade. É muita palhaçada.
Você vai fazer o quê? Ler Shakespeare para vencer a angústia da morte? Que literatura, que academia, que curso, que consolação, que poesia! De onde vem a tua salvação? A tua coragem para ser, para suportar, para encarar de frente. Chega um ponto na vida que a fé vai te enchendo, e ela não é emoção, não é sensação, porém é densa, invisivelmente concreta, abstratamente inatravessável, presente, desemocionalizada contra qualquer emoção, desassombrada contra qualquer assombro. Como diz Paulo e repete escrevendo aos Coríntios, sabemos que temos um tabernáculo eterno, sabemos que essa leve e momentânea tribulação não são para comparar com o eterno peso de glória. Sabemos. Quando isso enche você e toma conta mesmo, e passa a ser o seu olhar, a sua consciência, o seu discernimento, passa a ser seu passo. Se avisassem agora, para nós aqui, que tinha um meteoro vindo na nossa direção, e não houvesse saída nem solução, eu sinceramente iria para um lugar onde me oferecesse uma boa visão. Se já que vem, meu irmão, vou te esperar aqui com a cara olhando para você. Porque é isso que a fé genuína faz. Sei. Quando perguntaram ao Carl Jung, já velho, quase morrendo, depois de tanta viagem e elucubração, filho de um pastor protestante, fez um caminho de procura interior. E ao final da vida, alguém perguntou a ele, você crê em Deus? Ele falou, não, já passei dessa fase. O cara perguntou por que ele falou, não, eu sei Deus, sei Deus em mim, sei eu em Deus, sei Deus, pois sabemos. O Evangelho quer crescer em nós para deixar de ser uma reunião. Para muita gente aqui, o Evangelho ainda é uma reunião. Tem gente que me diz, você está vendo como o Evangelho está crescendo? Eu digo, onde? O Evangelho crescendo onde? Não, olha as igrejas. Eu digo, sim. Você está falando que os ajuntamentos religiosos feitos em nome de Jesus estão proliferando? Essa é uma coisa. O Evangelho só cresce quando ele põe raízes, quando ele tira o medo de viver, o medo de morrer, o medo de amar, o medo de ser rejeitado, o medo de ser odiado, o medo de ser desprezado, o medo de não ser querido, e instale em você esse sei que sou amado, sei que sou indestrutível, sei que tenho a vida eterna, sei que sou perdoado, sei que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai, sei
Eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Sei ter, sei perder, sei possuir com abundância, sei ser despossuído, sei ganhar, sei falir, sei ser honrado, exaltado, insensado, sei ser desprezado, humilhado, escorraçado, sei que isso não é nada. Uma coisa eu sei, eu posso atravessar tudo, intacto, fortalecido, chegar melhor, por causa daquele em quem eu me fortaleço e por quem eu sou fortalecido. Sim, Evangelho é isto. É segurança, é certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem, é andar surtadamente convicto de que céus e terra conhecem a sua existência. Se você me vir parado em alguma esquina, nunca diga o Caio está perdido. Não, eu só estou sendo observado. Por homens, demônios, anjos. Tem até anjos dizendo para onde é que esse cara vai, para a direita ou para a esquerda. Você sabe que você, como diz o Deus ao profeta Isaías, é a menina dos olhos de Deus. Deus tem predileções particulares por cada filho seu. E quando você crê, você prova, você sabe, isso vira seu, essa experiência é sua. E tanta coisa acontece que você não pode nem contar para todo mundo, porque senão parece que você é um loroteiro. Tem histórias que a minha mulher diz, não conta não. Eles não vão entender. E quanto mais você sabe, você crê, mais aumenta o borogodó celestial com você. Deus vai ficando cheio de borogodó contigo. É um negócio louco. Quando você lê essas introduções dessas cartas de Paulo, se você não tiver a mesma experiência de fé, ou você pensa que ele é uma particularidade totalmente diferente dos outros humanos, eu me refiro a Paulo, ou você o classifica como um surtado. Porque o cara sabe, ele encontrou a Cristo, bum, e ele disse, então foi como Gênesis 1, de trevas resplandeceu luz. Explodiu o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo na minha frente. Por isso eu sei. E você lê as introduções das cartas, é eu, Paulo, chamado por Deus. Aí ele já diz, antes de eu existir, ele disse, esse aqui é meu. Não parece um negócio de um cara muito doido? Apresenta aquilo ali como um texto seu a um psicanalista. Ele vai te encaminhar para o psiquiatra para ele te medicar. Você vai estar com alguma exacerbação, alguma forma de narcisismo extraordinário. O cara diz, Deus me conhece desde antes de eu nascer. E me escolheu para isto. De modo que eu estou aqui, não por causa de nenhum acidente, mas por um chamado para ser. Quem controla uma pessoa que vive assim? Quem vai apavorá-la? Quem vai amedrontá-la? Quem vai desviá-la do seu caminho? Quando é que você vai ouvi-la dizer, ai meu Deus, me esconde aí, porque eu
estou com medo danado. Jesus, socorro. Olha, isso até acontece no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, depois que Jesus ressuscitou, todo mundo ali enlouqueceu. Viraram bólidos da vida, kamikazes do amor. Especialmente essa figurinha acerca de quem eu fiz menção, que é Paulo. Esse é o mais incontrolável de todos os seres eternos habitando a carne. Aí você chega em Romanos 8, é uma outra declaração do que o Evangelho, quando entra na gente, faz. Vale a pena a gente ler. Abra lá. Eu ia citá-lo de memória, mas eu acho que é bom as pessoas lerem mesmo. Verso 31. Que diremos? À vista dessas coisas que eu acabei de dizer, desse contexto, dessa certeza, se Deus é por nós, fale comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem? Eu estou todo garantido, porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes a si mesmo o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem me acusará? Eu vou me sentir culpado por causa da acusação de quem? Esse é o problema. Quando o Evangelho entra mesmo, e você sabe que tudo está consumado em Cristo, e que Ele rasgou todo escrito de dívida que poderia haver contra você, e que constava de todas as ordenanças que nos esmagavam, e foram todas elas encravadas na cruz. Quem vai me acusar? Levante! Levante! Cara, eu vou te cobrir de bordoada em nome de Jesus, e não é com a minha mão, não. É aqui, com a palavra, com essa espada que sai da boca. Em nome de Jesus. Eu olho para os céus, para a terra, para o inferno e digo: não há poder que me acuse no universo, porque eu sou justificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que podia me condenar decidiu dizer: Ele não. Ele creu que eu levei, que eu paguei, que está feito. Quem pode condenar? Quem se levantará para passar alguma sentença, se Jesus já levou a sentença no meu lugar? Se está feito, pago e consumado. E se é Ele quem intercede por mim diante do Pai, quem se levantará contra mim? Quem me separará do amor dele por mim? Quem? Aí Paulo lista aqui um monte de coisas. Tribulação. E Paulo conhecia a tribulação. Eu às vezes vejo o pessoal usando essa expressão: eu estou passando por uma tribulação. Eu digo: ai meu Deus, ele não tem nem ideia do que é isso. Eu não tenho ideia do que é isso, não. Tribulação é coisa séria, minha gente. Não é esse negócio aí, esse calo, não sei o quê, bico de papagaio. Isso é bobagem. Tribulação, quando você olha e vê o ódio de todos os lados, e os poderes se levantando, querendo te consumir, e até aqueles que você poderia pensar que fossem irmãos, babando de alegria odiosa por qualquer que seja a sua dor, e tudo que você faz volta-se contra você, e a existência inteira conspira contra ti. O pobre do Paulo, lá em 2 Coríntios 11, dá uma pequena lista de tribulações que o acometeram, porque houve muito mais. E aí ele
diz da fome, do jejum, da precariedade, das traições de todos os lados, das perseguições onde ele ia, das prisões, dos apedrejamentos, dos açoites, dos chicotes, das blasfêmias. Onde ele chegava, o ódio era suscitado, as inimizades eram levantadas, as perseguições decorriam. E o coitado era um azarão naval também. Aqui, segundo aos Coríntios 11, ele diz que tinha pegado o navio 3 vezes e naufragado as 3. É muito. E não sabia que ainda teria uma 4ª. Quem nos separará? Tribulação ou angústia? Angústia, você imagina, angústias de Paulo. O cara ser jogado dentro de um poço, lacrado em cima, água embaixo, frieira nos pés, fome, frio, silêncio, dias e dias e dias e dias. Aí tiram você de lá e dão-lhe uma surra e devolvem de novo. Isso não foi uma vez, nem 2, nem 3, nem 4, foram muitas e muitas. Imagina, se tinha na porta de Cesareia, por exemplo, que foi uma das prisões mais brandas de Paulo, Cesareia Marítima, fortaleza de Herodes, na costa mediterrânea de Israel, onde ele ficou 2 anos. Se tinha um grupo de cristãos lá fora, Paulo livre, Paulo livre, Paulo livre, Paulo livre. Não tinha, não. Não tinha ninguém, cara. Ninguém. Nunca teve torcida organizada. Até em Jerusalém, coitado, ele foi para lá para dar uma mainada, para ver se o pessoal que andava ali em volta de Tiago relaxava com relação a ele, porque ele era considerado herético. Tinha todo tipo de questão teológica, filosófica contra Paulo, em Jerusalém sobretudo. Ele foi dar uma diminuída, deu uma aproximada. Aí ninguém diz nada, que tem uma conspiração montada para prendê-lo. Quando ele vê, está preso, ia ser executado no caminho para Cesareia. Foi um sobrinho que impediu a realização daquilo, contando aos oficiais para que a culpa não recaísse sobre os oficiais romanos. Eles salvaram a Paulo. Aquilo tudo ali ainda foi moleza. De onde ele estava vindo, aquilo era um appetizer, era um tira-gosto. E para onde ele ainda estava indo, era brincadeira. E as angústias, como ele descreve em 2 Timóteo, no capítulo 4, prisão dele em Roma, no frio, com correntes aprisionando, geladas, presas à parede, o indivíduo passando literalmente frio, a ponto de que ele diz: me traz uma capa. Não era da Gucci, não era de nenhuma dessas bichas, John, não. Era um cobertor. Traz um cobertor, porque eu estou morrendo de frio, estou quase nu. Traz uns livros para ver se eu consigo ler naqueles pergaminhos, só porque a minha mente está tomada de tédio, cansado. É um silêncio horroroso. Traz uns pergaminhos que eu esqueci na casa de Carpo. Aqui, vem logo. Só Lucas está comigo. Ele vem e me visita. Ele todo dia vem. Interrompe o meu silêncio e vai. Vem também tu. Cria uma diversidade de 2 para mim, por favor. Porque os outros me abandonaram.
Alexandre o latoeiro causou-me grandes males, se levantou contra mim, tendo sido irmão na fé. Demas olhou para mim, olhou para o mundo e disse: tchau, Paulo. Foi. Era companheiro, mas se foi. Achou que havia uma urucubaca em mim, que era melhor ir para o mundo, era mais seguro se afastar, porque eu atraio calamidades. Outros, gente muito querida, também se foram e não voltaram. E quando eu fui levado a juízo, a igreja inteira aqui de Roma estava lá. Mas ninguém se levantou para dizer: eu conheço, ele é um homem bom, e não é nada disso. Ficou todo mundo calado enquanto eu era julgado. As angústias, tribulação, angústias. Ele disse: eu por pouco não fui comido por um leão. Estavam na iminência de dizer: vai, leva-o. Por uma misericórdia de Deus, alguém disse: ainda não. E eu estou escrevendo essa carta, porque senão já estaria devidamente mastigado. Embora eu sei que o leão comerá só a minha carne, porque eu mesmo sou incomestível. Eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas as angústias, imagine as angústias de Paulo. Pense nas brincadeirinhas de sentir mal que você tem e compare com o que Paulo chama de as minhas angústias. Perseguições, fome. Não é a fome do pobre, é a fome do desprovido, é a fome daquele que opta a viver de uma certa forma, de tal modo que ele fica privado da normalidade do comer e do banhar-se e do beber pelas escolhas que fez. E ele inclui aqui nudez. Você pode imaginar um cara como Paulo escondendo o pinto para lá, a bunda para lá, está o sujeito ali, assim, meu Deus, Jesus, qualquer guardanapo está me ajudando. Perigo, na vida dele, perigo era andar, levantar era um perigo. Espada era canivete suíço para ele. E ele diz: porque eu sou o cumprimento da Escritura, como está escrito. E eu sou o cumprimento disso. Por amor de ti, eu sou entregue à morte o dia todo. Fui considerado como uma ovelha marcada para ser morta ali na frente. Em todas essas coisas, porém, oh, que coisa maravilhosa ser Isaac Newton. Descobriu coisas extraordinárias. Todos eles, Galileu, Galilei, Copérnico, pode escolher coisas lindas. Einstein. Mas nenhum deles, em nenhuma dessas descobertas, podia, em razão delas, dizer: todo e qualquer mal já é transformado em bem. No máximo se podia dizer é igual a MC ao quadrado, mas dizer C é igual a V ao infinito, só Paulo criou esse enunciado. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Ser de Cristo, igual a vitória ao infinito, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Olha só, está aí o Elon Musk, com medo de morrer, querendo ver se bota toda a grana dele para desenvolverem o máximo possível, o mais rápido possível, corações artificiais funcionais, órgãos substitutivos,
todas as coisas que possam prolongar. O sonho, o devaneio é chegar a 150 anos, mas não evita a morte. Paulo, no entanto, não queria nem saber o dia que iria morrer e diz: eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é boa nova, minha gente. Isso é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O resto, desculpem, é filosofia, é psicologia, é coaching, é o que vocês quiserem. É band-aid para leucemia. É cataflã na lombar para quem está carregando o peso da angústia de existir, de uma pertinência enorme, né? E você fica aí perdendo tempo. Dói mesmo, irmão, mas tenha bom ânimo, ele venceu o mundo. Angústias, pesos, antagonismos, decepções, obstinações de outros contra você, ódios gratuitos, invejas, tudo isso faz parte. E quanto mais o tempo passa, mais natural tudo isso se torna, pelo menos para mim. E não tem nada mais delicioso do que ser sincero com a agonia, com a dor, com tudo que você vê, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, você já está para além disso, embora o teu corpo esteja morrendo, os teus filhos, se você não for levado subitamente, vão assistir você gemer, e você vai gemer até partir. Mas tudo isso faz parte da sinfonia, do Requiem, faz parte do fado, faz parte de tudo. Põe a poesia, então, e viva, sorrindo na direção do meteoro que vem dele, o melhor sorriso, porque você vai aparecer atrás dele. Ele explode aqui, você olha de lá para cá e diz: epa, você era grande, não é? Mas eu estou assentado na rocha eterna. Eu estou vendo tudo desde a eternidade. Agora, imagina como isso é provocador. Quando é verdade, quando não é texto de Paulo, mas passa a ser vida para mim, e eu sei, conheço, provo, estou dentro, mastigo, não estou falando uma teoria, eu conheço esse gosto, eu sei. Você se torna uma pessoa completamente desconfortável para o mundo também. O mundo quer solidariedade, quer que você diga que é uma miséria mesmo, eu não sei o que fazer, ai Deus. Mas quando você diz, olha, o que vem é horrível, mas o que nos habita é mais forte do que o que quer que venha, vamos? Aí o nome disso é Evangelho. E não é, como eu dizia há pouco, um grupo. Quando eu disse, tem gente que pensa que o Evangelho é uma reunião. Se ela cresceu, o Evangelho cresceu. O Evangelho é a raiz.
Isso aí é Nutella. O Evangelho é raiz, para dentro de ti, para valer. Não é doutrina. Ele está crescendo no Evangelho. Eu pergunto, por que não? Porque ele agora sabe, está interessado em predestinação. Eu digo, não. Ele não está crescendo no Evangelho. Ele está crescendo na masturbação teológica, no diletantismo. Ele está crescendo na reunião dos meninos, sentados com algum filósofo grego, sob as saias de Aristóteles. Predestinação não é um tema. O tema é a vida, vida em abundância. É ser cheio do Espírito de Deus. A predestinação corre atrás de mim. Eu estou vivendo a vida de um ser chamado. A predestinação se vire a meu respeito. Evangelho como doutrina, Evangelho como arcabouço, Evangelho como sistematização de pensamentos. Isso tudo é a distração, me perdoem, do diabo para afastar vocês do Evangelho, porque o Evangelho é experiência, é poder de Deus, é conhecimento de Deus, é o entranhamento de Deus, é a entrega a Ele, é a confiança nele, é o desassombro nele, é a alegria nele, é a pureza nele, é a vitória nele, é o enfrentamento de qualquer coisa nele, e é a certeza de que nós estamos para além de qualquer coisa que venha, não porque nós nos alienamos, alienado eu não sou, mas porque o coração se encheu de uma coragem eterna que atravessa tudo. Como disse o Senhor a Ezequiel, eu vou te dar uma cara de diamante para que tu perfures como broca e atravesses essa casa perversa com a minha palavra. O Evangelho pode fazer isso em qualquer um que creia. E tudo isso começa com a certeza da vida eterna, que também não é eu quero. Não, quem crê no que eu estou dizendo tem a vida eterna. Pronto. Você crê? De verdade. Não é um assentimento intelectual, nem tampouco uma concordância social, nem uma influência grupal. Não, é algo que tem que ser pensado a partir da solidão mais absoluta, da desconstituição de todos os seus prazeres, aonde você é deixado nu na existência e você olha e diz, eu sou da boa nova, eu creio no que Jesus disse que veio fazer e fez. E se eu sou louco como Cristo. E se eu sou desvairado, eu sou desvairado como Jesus. E se eu sou um perturbado, eu quero ser o perturbado que toca e sara as aflições. E se eu sou um ser que ninguém quer admitir a existência, que eu então seja assim, cuja existência foi tão inadmissível que quiseram matá-lo. No entanto, ser do Evangelho é não ser deste mundo. Você está no mundo, não é tirado dele, mas sua visão política não é deste mundo. Seu sentido de poder não é o que está definido planetariamente. O que você chama de honra não é o que os homens chamam de honra. O que você chama de glória, tampouco o será. O que você chama de sucesso, frequentemente é o que quase todos chamam de fracasso. O que você aprende a chamar de vitória, o mundo olha e diz, onde está? Para ser do Evangelho, você tem que entender que aquilo que é elevado entre os homens, como disse Jesus, é abominação
diante do Pai que está nos céus. É escolher o que o mundo não escolhe. É olhar e optar pela vereda menos percorrida, que são poucos os que acertam com ela. É fazer parte de um pequenino rebanho. É andar por um caminho estreito e entrar por uma porta estreita. É aceitar o opróbrio dos homens, o opróbrio de Cristo sobre você, para que sobre ti repouse o Espírito da glória e de Deus. Como disse Pedro, leve o opróbrio, aceite o vitupério, não se queixe da ignomínia, faça isso com convicção de fé e amor por obediência ao Evangelho, e que os outros tenham o trabalho de designar essas coisas sobre você, sabendo, no entanto, você que tanto mais quanto eles assim o façam, mais, se for por sincero amor a Jesus e ao Evangelho, mais repousa sobre você o Espírito da glória e de Deus. Isso é Evangelho. E o problema passa a ser quiz. Sim, esses testes de escola, de menino. Esses que você faz assim. Você teve prova? Aí os netos dizem, não, foi só um quiz. É o que a vida manda. Um monte de testezinho, você já sabe. Vai passando. Boa novizado. É um ser boa nova. É um ser, graças a Deus, que brota daí. É aquele cara que também, no meio do perrengue, fora do perrengue, às vezes você aparece e eles dizem, ai meu Deus, será que eu estou preparado para ele aqui hoje? Mas na hora do perrengue, quando você vira a esquina, todo mundo diz, graças a Deus, você chegou. Você vira um ser, graças a Deus. A coisa mais maravilhosa que eu descobri na vida, novinho, foi isso. Que o governador chegava, na hora que alguém estava morrendo, alguém só dizia, o governador chegou, a outra pessoa dizia, sirva um copo d'água e o assente bem. Arranje-lhe uma boa cadeira, porque ele não ia poder fazer nada, ele é só o governador, coitado. E vão chegando, e vão chegando, e vão chegando, até que você chega. Novinho ainda. E você entra, e você vê todo mundo dizer, graças a Deus. É um negócio louco. É loucura para os que se perdem. Mas para nós que cremos, Paulo outra vez disse, é poder de Deus para salvação, é vida, é dunamis, é força operante do seu poder. É Evangelho. Foi só isso que eu vim lhes dizer. Desculpem qualquer coisa. Que Deus nos abençoe de todo o coração.